Boa noite boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma live. Vamos esperando as pessoas entrando. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Sejam bem-vindos, boa noite, um prazer contar, mais uma vez aqui com todos vocês, tá? Para a gente poder ter o nosso encontro de todas as terças-feiras, às 20 horas, tá? Vamos aguardar apenas a entrada, da Isabela Porto Nascimento, que é a psicóloga judicial. Boa noite a todos. Ela já entrou, então vamos convidá-la. Agora estamos aguardando o aceite dela, para que a gente possa ir sim. Boa noite, Isabela Porto Nascimento, tudo bem? Boa noite, doutora Alexandra, tudo ótimo? É um prazer para nós, da equipe do Conceito de Advocacia Especializada, tê-la na live de hoje. Prazer é todo meu. Então, nós vamos iniciar, A nossa live de hoje, nós vamos falar, das contribuições da psicologia jurídica nas audiências de conciliação das varas da família. E aí, antes de iniciarmos, e passar a palavra e começar a fazer as apresentações, eu gostaria, de falar com aqueles que já estão presentes do motivo da escolha do nome, da psicóloga judicial Isabela Porto Nascimento. Por quê? Por que essa escolha? Porque, para quem não conhece, agora vai ficar conhecendo, a Isabela foi, a percussora, juntamente com a Cida Lobo e a doutora Ângela de Lourdes, que é a juíza de direito, da implantação, do projeto piloto das centrais de conciliação em Minas Gerais, pelo Tribunal de Justiça. Então, como aí uma entusiasta, da conciliação, dessas formas alternativas de solução de conflito, foi você que plantou a sementinha, lá atrás, desde, aí vamos colocar aí, há muitos anos, que exerço a advocacia, que nós, e você a psicologia, em que sabemos o trabalho árduo que vocês tiveram, até chegar aonde que nós temos hoje, a toda uma estruturação, do Sejusc, mas para chegar neste modelo que nós estamos hoje, vocês três foram as pioneiras, então eu gostaria de parabenizá-la pelo trabalho, porque ninguém, todo mundo só vê o resultado final, mas ninguém sabe, aonde começou. E a doutora Ângela, que à época era juíza, hoje, desembargadora, que colocou realmente ali, vocês três, deram a cara a tapa, enfrentaram aí as comarcas do interior, para fazer o treinamento e a capacitação, desses conciliadores. Era um projeto, assim, correndo o risco de dar ou não certo. Então, ou seja, vamos investir. Então, muito parabéns. Sua missão foi muito louvável, de vocês três. E eu acho, assim, é todo merecimento e que vocês têm que reconhecer que se está funcionando, isso ali faz parte do trabalho de vocês, viu? Então, por isso que a Conceito, a Advocacia Especializada, escolheu o seu nome para que você pudesse estar aqui. Então, nós sentimos muito honrados quando você aceitou o nosso convite, porque você é a prova viva, que vai poder contar para a gente toda essa história da questão da conciliação, porque você viveu, experimentou e vive todos os dias, o que está acontecendo, viu? Muito obrigada por ter aceitado esse convite, tá? De nada. Aí agora vamos começar. Vou ler o seu currículo. A Isabela Porto Nascimento é psicóloga judicial do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, aprovada no concurso público de provas e títulos em 2003. Desde então,
atua no setor processual, nas audiências de conciliação da Vara de Família e na Central de Serviço Social e Psicologia, na elaboração de estudos psicológicos. Só fazer um parênteses, tá, Isabela, se você me permite, porque nós temos muitos seguidores também que não são da área jurídica e às vezes podem não entender. Esses estudos, né, são aqueles que são realizados, né, por profissionais para identificar quando há algum conflito e que o juiz determina que a equipe, né, multidisciplinar, formada por psicólogos e assistentes sociais, vão identificar nas relações parentais, né, familiares, né, entre o pai e as crianças, né, entre os familiares ali envolvidos, qualquer tipo de conflito. Então, esses são os estudos psicológicos. Possui especialização em psicologia comportamental pelo Instituto de Educação Continuada da PUC Minas, o IEC, entusiasta dos métodos, né, autocompositivos de resolução de conflitos, atuou, né, como eu disse, na implantação das centrais de conciliação, né, das comarcas do interior e no treinamento e desenvolvimento de novos conciliadores. Supervisora dos estudantes de psicologia do SEJUSC, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, né. Nós vamos inicialmente falar um pouco, né, do que seja o Instituto da Conciliação. A conciliação, ela é um método de autocomposição, tá certo? De resolução de conflitos. Junto, né, de autocomposição, nós temos a conciliação, a mediação e a negociação coletiva. Só que a negociação coletiva, ela fica estritamente, né, no campo do processo do trabalho. Então, por isso que nós, da esfera civil, falamos sempre em autocomposição, falamos em mediação e conciliação. Então, a conciliação, ela é uma forma, né, em que as partes, né, irão resolver os seus conflitos mediante um terceiro. Este terceiro, ele é um terceiro imparcial, né, que vai ali intervir. Então, nós temos a diferenciação entre mediação e conciliação, porque na conciliação, este terceiro imparcial, ele pode intervir buscando sempre o melhor para as partes, lembrando que ele nunca pode tomar uma decisão para as partes, e sim as partes é que tomam essa decisão. Então, tendo em vista que a função do judiciário hoje encontra-se extremamente morosa, em razão do número elevado de processos, né, e o número cada vez mais, assim, reduzido, que a gente tem de juízes, né, para inoperabilizar o sistema, né, e também, como entusiasta, que eu também sou, de cada pessoa resolver seu próprio conflito, né, essas formas alternativas, né, que nós chamamos de equivalentes jurisdicionais, ou seja, estão fora, né, da justiça, eles são, né, atrelados e incentivados daí pela função do judiciário. Mas nós temos dois tipos de autocomposição: a autocomposição extrajudicial e a autocomposição judicial. No caso, a Isabela Porto do Nascimento, ela faz a autocomposição judicial, porque ela está no SEJUSC, que é, né, um centro de autocomposição, porque lá faz tanto a conciliação quanto a mediação, dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. E aí, para fazer, né, a conciliação, nós temos princípios que são estabelecidos. E quais seriam esses princípios? O primeiro princípio é o da independência. O que significa o princípio da independência? O conciliador, ele é independente, ele não está submisso a nenhum tipo de decisão, a nenhum tipo de comando subordinado à decisão de uma parte, ele não sofre nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de coação. Ele vai ter o curso de formação pelo Tribunal de Justiça, que a Isabela vai explicar para nós, e também, né, consequentemente, ele é o que? Livre, assim como também o magistrado possui essa questão da independência. Ele tem que ser imparcial, porque ele é um terceiro neutro, ele não pode, o que é o imparcial? Aí, para falar numa linguagem mais coloquial, ele não pode tomar partido para nenhuma das partes, ele tem que ser neutro, tá certo? Porque as partes é que têm que chegar na composição, né, de um acordo, e não ele. Tem o exercício aí entre as partes do que a gente chama de autonomia,
ou seja, somente poderão participar de uma conciliação as partes que desejarem conciliar, tá certo? E neste momento, desde o princípio dessa autonomia, é muito importante frisar que o Código de Processo Civil, né, de 2015, ele estimula que as ações, né, tanto os sujeitos do processo, quando a gente fala em sujeitos do processo, são todos aqueles envolvidos, é o juiz, é o advogado, é o promotor, é o defensor público, são todas as partes ali. Devem sempre o quê? Buscar uma solução pacífica do litígio, né, estimulando, né, a conciliação e a mediação. E no artigo 639, nos casos de família, isso ainda é mais enfatizado, que isso pode ocorrer em qualquer fase do processo. Sempre que há uma possibilidade de celebrar um acordo, eles vão estar, né, chamando. Mas para que isso aconteça, né, tem que as partes concordarem. Então, nós temos o artigo 334, em que fala que, quando a gente, né, ajuiza uma ação, o juiz recebendo, ele vai designar, no primeiro momento, uma audiência de conciliação. Então, no momento em que a parte contrária recebe aquela comunicação que a gente fala que é citado, aí, né, nós vamos ter a formação da relação processual. Havendo essa formação da relação processual, antes que ele se manifeste, ele vai participar dessa audiência de conciliação para tentar fazer o quê? Uma composição amigável antes que ele apresente o quê? Uma resposta. Então, essa audiência de conciliação é, né, de natureza obrigatória, conste. Se a parte, em razão do exercício da sua autonomia, não desejar participar, ela tem que manifestar expressamente. Se o autor não desejar audiência de conciliação, na petição inicial, ele tem que constar o requerimento que dispensa essa audiência de conciliação. E o réu, no momento que ele recebe a citação, até 10 dias antes da audiência, ele tem que manifestar que ele não quer o quê? Que ele não quer participar da audiência de conciliação. Porque ele fazendo isso, ele vai o quê? Sai da pauta e aí o processo, né, vai seguir um outro procedimento, né, segue aí um outro rito processual. Por que é muito importante a gente enfatizar essa questão da comunicação? Porque se a parte fica em silêncio, né, inerte, ela comete ato atentatório à dignidade da justiça, que é punível, né, com uma sanção. Porque ali está mobilizando todo o Poder Judiciário, como a psicóloga Isabela Porto do Nascimento, que estará ali à disposição e a parte não compareceu, ou seja, esse prejuízo, né, ao Poder Judiciário não pode ter. E aí isso é encaminhado a um fundo, né, porque é um ato atentatório à dignidade da justiça, para o quê? Que seja revertido em benefício do próprio poder, né, da própria função do judiciário. Então, a autonomia é de fundamental importância, porque se a parte não quiser participar, ou em qualquer momento que ela desejar, né, sair, ela também vai, no caso, deixar de seguir. Junto a isso, nós temos a confidencialidade, em que os envolvidos ali, né, nessa sessão de conciliação, pode ser uma ou várias, né, ninguém vai sair falando nada a respeito do que foi acordado, do que foi falado ali, né, o sigilo tem que ser guardado e principalmente, né, os conciliadores não poderão servir como testemunha, muito menos atuar como advogado, né, naquelas causas. Nós temos oralidade, é o princípio da fala sobre a escrita, e esse princípio da fala sobre a escrita é de fundamental importância porque dá uma dinamicidade muito maior, né, que a gente tem aí, aonde que o contato fica muito mais pessoal, né, e também traz junto com a oralidade a informalidade, porque existe, né, um rito a ser seguido, mas esse rito não é tão formal, tão rígido como um processo judicial, né, que nós temos um procedimento a ser seguido, né, é muito mais do que dinâmico, tanto é até mesmo pela posição em que as mesas, né, são colocadas, são diferentes do que de uma audiência tradicional. E, por fim, a decisão informada, que é a parte mais importante. O que é a decisão informada? Ao iniciar o procedimento, né, a audiência de conciliação, o conciliador deve informar à parte todo o procedimento da audiência de conciliação,
até que as partes tomem essa decisão, né, informada, ou seja, estejam cientes do que eles estão fazendo, explicando o procedimento, quais são as consequências legais, porque ali, se for celebrado, né, chegarem a um denominador comum, haverá uma transação, que é um acordo, e aí dentro, né, juridicamente falando, um acordo, o juiz apenas vai o quê? Homologar, extinguindo, né, o processo com resolução de mérito. Então, acabaria ali o conflito. E diante disso, com a extinção, com a resolução de mérito, não comporta mais o recurso, faz coisa julgada material, e aquelas questões ali debatidas não podem mais ser o quê? Revistas. Mas nas varas de família, nós sabemos que essa questão é relativizada, porque elas não são eternas, porque são questões interpessoais, que a gente tem que respeitar os direitos, né, da personalidade, e se alteram sempre. E aí, em razão disso, a Isabela Porto Nascimento vai passar um pouco para a gente da experiência que ela tem nessas audiências de conciliação, nas audiências, né, que a gente tem de guarda, né, de divórcio, regulamentação de visitas, de dissolução de união estável, de reconhecimento de união estável, partilhas de bens, né? Como que é essa questão do dia a dia, né, de vocês na vara, né, na central, no Sejusc ali, nessas audiências de conciliação que surpreende, porque eu tenho certeza, né, que vocês assim sempre são surpreendidos. Mas aí eu gostaria assim de enfatizar mesmo que a presença, né, do psicólogo judicial é imprescindível, né, nessas audiências das varas de família, porque a gente sabe que muitos problemas às vezes não são nem tanto jurídicos, né? É Então, verdade. com a palavra, a doutora Isabela, porque eu já fiz só um apanhado para explicar o que são as audiências de E foi conciliação. excelente, doutora Alexandra, né? Porque essa Obrigada. função do conciliador, ela é muito importante, né? Ele Uhum, assume um papel de protagonista ali, naquele momento da audiência, né? sim. Então, todos os princípios que norteiam a atuação desse conciliador, né, como você bem falou, são de extrema importância para todos entenderem, né, quem é o conciliador, até onde ele pode atuar, quais são os princípios que regem a atuação dele, né? São Uhum. de fundamental importância. Bom, você lembrou Mas um pouco. Pode isso que eu ia falar. até falar. Antes de você entrar, eu queria muito assim que você falasse da sua experiência junto, né, com a doutora, foi você, a Cida Lobo, ambas são as psicólogas judiciais, com a doutora Ângela de Lourdes Rodrigues, né? Vocês que foram, né, as pioneiras aí do projeto piloto do Tribunal, né, de Justiça para implantar. Eu gostaria que você falasse um pouco, expusesse como que foi assim essa criação pelo Tribunal de Justiça, como que foi essa trajetória de vocês Tá, joia. para a Então, gente. né? Esse projeto ele surgiu em 2002, né? Essa prática surgiu como projeto piloto, coordenado pela Assessoria de Gestão da Inovação, né? Vinculada à terceira vice-presidência do Tribunal de Uhum, Justiça, e surgiu como projeto piloto, né? A ideia central é a mesma da que existe hoje, né? Ou seja, propiciar um maior número de audiências, né, sob a supervisão do juiz. Então, nesse sentido, a gente teria um juiz, coordenador, orientador, né, uhum, daquelas audiências, e nós teríamos ali os conciliadores, né, como protagonistas da linha de frente, realizando as audiências. E quem são esses conciliadores? Estudantes, né, com vínculo de estágio junto ao Tribunal de Justiça, estudantes de direito, né? Então, pensou-se numa uma estrutura dessa central. Né? Em 2013, o projeto foi aprovado com ótimos resultados. Né? Inicialmente, iniciou com as ações de família e depois se estendeu para outras ações também. Né? uhum, E na função de supervisão de estágio, né, foi destacado a figura do supervisor, né, vinculado a um profissional da psicologia, né? Posteriormente, a equipe ela
agregou-se à equipe assistentes sociais e psicólogos também, né? Para quê? Para que as audiências pudessem ter um olhar cuidadoso da equipe técnica, né? Composta por esses profissionais. Justamente ser, então, multidisciplinar, né? Exatamente. Então, a ideia sempre foi essa, né? O atendimento das audiências com a mesma estrutura que existe hoje no Sejusc, né? A supervisão do juiz, os conciliadores e a equipe técnica oferecendo todo esse suporte, tanto na supervisão quanto nas audiências, né? Mudou-se o nome posteriormente, né? Porque, de acordo com a política, a Resolução 125, né? Na qual o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, cria uma política judiciária nacional de tratamento, né? Dos conflitos e de interesses, uniformizou-se nacionalmente essa prática, né? Porque já havia outras práticas também parecidas em outros estados, né? Então, o CNJ veio a uniformizar, né, essas práticas relacionadas à conciliação e mediação. Tá? Então, a estrutura é a mesma, a essência da Central de Conciliação permanece a mesma, né? Hoje nós temos o nosso juiz coordenador, que é o doutor Cleiton, que participou também inicialmente, né, como juiz orientador. Hoje ele é o nosso juiz coordenador. Ele foi juiz da Quinta Vara de Família por muitos anos, né? Muito entusiasta também dos métodos, né, de autocomposição. E a equipe também, anteriormente, a equipe técnica tinha até mais servidores, né? Sempre assim, a parceria da equipe técnica, da psicologia e dos psicólogos e assistentes sociais. Isso é fundamental na área de família, né? Para o tratamento, para o olhar cuidadoso para as famílias. Então, essa essência permanece até hoje. Que bom. Né? Isso é importantíssimo. Então, hoje nós temos os Sejuscs, né? Em todo o território nacional. São centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, né? Que engloba os setores o setor de cidadania, que é o setor de orientação e informação ao cidadão, o setor pré-processual, o setor processual e o setor de mediação, né? Então, estamos todos juntos ali nesse centro, tentando né, estimular a autocomposição, né? Oferecendo às pessoas que chegam, né, para as audiências, a oportunidade delas decidirem, né, exercer a sua autonomia, a sua cidadania, tá? Estão parabenizando seu trabalho de excelência, viu, doutora? Muito obrigada. Muito obrigada. E sim, significa que a semente que foi plantada, esse projeto piloto que vocês deram, né, a cara a tapa, que a época a doutora Ângela era juíza, atualmente ela é desembargadora, né, frutificou, né? E frutificou positivamente, que a gente tem uma estrutura, né? O que era micro, agora é uma estrutura toda macro e bem organizada. Vocês estão realmente parabéns, muito louvável. E hoje o Sejusc, ele é considerado a porta de entrada do Poder Judiciário, né? Ali as audiências de conciliação, a mediação, a qualquer tempo do processo, não só nos processos na sua fase inicial, a qualquer tempo as pessoas podem, né, conciliar. Tá? Então, o Sejusc, ele representa essa porta de entrada, né? Esse acesso ao cidadão, até no setor pré-processual também, né? Que é um setor que tem mais informal, mas se resolve também, né? Muitas questões. Então, isso facilita o acesso ao cidadão à justiça. Né? Todo mundo sabe quando eu enxergo muito bem, né? Um outro seguidor falou, né? Que assim, isso reflete a pessoa maravilhosa que você é. Eu falo o seguinte: quando a gente faz uma coisa com entusiasmo e com amor, né? A gente só colhe frutos positivos e com amor. Então, para frisar, tá de parabéns. E tem um outro seguidor que fez uma pergunta que eu vou fazer no terceiro momento da live, que a nossa live ela é dividida em 3 momentos. Tá excelente. Então, essa capacitação, ela inicialmente era feita pela equipe técnica, né? De uma forma que abordava a parte teórica, os juízes participavam também, as próprias pessoas que atuavam
né, na equipe eram responsáveis pelo treinamento, né? Inicialmente a parte teórica, aula sobre o direito de família, né, sobre as fases do processo, os tipos de processo e as técnicas de conciliação, e a parte prática, compreendendo a observação de audiências, a condução e a co-condução, né? Então, toda essa parte de supervisão também era, esse treinamento e desenvolvimento dos conciliadores era realizado pela equipe. Hoje, essa parte do treinamento já é realizado pelas câmaras privadas, né? Então, todos os conciliadores, eles passam por uma capacitação com a parte, da mesma forma, a parte teórica e a parte prática, né? Tanto os conciliadores quanto os mediadores, tá? Sim. E você está de parabéns, estão elogiando aí, ó. Agora eu consegui ler. Que você está de parabéns. E isso é muito positivo, porque eles passando por essa capacitação, eles também vão poder, né, observar como fazer a abordagem do caso e a identificação ali de um conflito, né? Com certeza. E Né? aí, Utilizando as técnicas, exercendo os princípios norteadores do trabalho, né? Então é importante não só a capacitação, como acompanhamento, né? Dos conciliadores que estão na linha de frente, né? A supervisão do juiz é diária, as orientações jurídicas, então nenhum acordo é feito de qualquer forma, pelo contrário, é tudo olhado com muito cuidado, né? De acordo com a lei, de acordo também com cada caso, né? Teve até uma pergunta interessante aqui. Quais são os desafios e avanços que vocês da psicologia jurídica encontram nessas audiências de conciliação? Tá, avanços, né? A oportunidade, quando é oportunizada a audiência de conciliação, né? Eu considero como um grande avanço. Por quê? Porque naquele momento a gente permite que as pessoas exerçam a sua cidadania, né? Que elas possam falar, né, sobre as suas questões. Então, lá na conciliação, aquele é o espaço delas falarem, né? Quando eu ingressei no Tribunal de Justiça, eu tive a curiosidade de observar as audiências com os juízes, né? Então, é muito diferente, né? É mais formal, são os advogados, até o próprio mobiliário da audiência com o juiz, o formato em T, né? Então tem a hora, né, o momento do advogado falar, do outro. Eu percebi as partes em audiência de família ansiosas, né? Muitas vezes querendo falar e muitas vezes eram contidas em determinados momentos, porque tem realmente uma certa formalidade, né? Existe o devido processo legal em que tem o que seguir, né? Isso. E quando eu assisti às audiências de conciliação, aí eu vi essa diferença, né? E a necessidade também das pessoas se colocarem, falarem, né? E eu acho que traz uma proximidade maior, né? Então, acho que isso é um grande avanço, né? Das audiências de conciliação. Os desafios são inúmeros, né? Tem casos que realmente a gente tenta, disponibiliza todo o momento da audiência, utilizando todas as técnicas de conciliação, e realmente ali as pessoas estão num momento muito conturbado, fragilizados, conflitos muito cronificados, né? E em algumas audiências, realmente, a gente vê que todas as possibilidades foram esgotadas, né? Então, aí tem outros caminhos também que mais para frente a gente vai poder conversar, né? Em alguns casos, assim, que ficam mais evidente, né? Tem outros, necessita de outros encaminhamentos, né? Na verdade. Eu vou aproveitar o gancho para falar a questão dos avanços, né? Eu sou professora, né, da PUC Minas, Campus Coração Eucarístico, e eu vou falar o seguinte: nós temos, né, um diferencial muito grande que há muitos anos, né, desde 2004, salvo engano, nós temos dentro da instituição, foi um projeto pioneiro junto com o Tribunal de Justiça, que a gente abraçou, instituir, né, uma central, assim, um tribunal informal de conciliação, que a gente tentava essa conciliação e tudo, sempre trabalhamos com centros de resolução de conflitos, né? Aí tinha a mediação e a conciliação.
E temos uma disciplina desde então, de um currículo antigo, né? O nosso currículo antigo, que eu falo assim, desde 2004, porque depois as resoluções do curso mudam e nós vamos também caminhando, né, com o projeto pedagógico que a gente tem que mostrar. Sempre foi incluído as disciplinas, o que? Resolução alternativas, né, técnicas alternativas de resolução de conflitos. Por quê? Quando eu formei, há 23 anos atrás, não tinha isso. Então, o que acontece? Nós, né, profissionais do direito, na realidade, nós somos formados para litigar, né? Nós viemos de uma cultura de brigar, né, do litígio, do conflito, né? Então, e não somos ali de sentar e compor. E principalmente, aí a questão cultural, né, o Isabela? A gente sempre transfere, e aí você vai explicar que é a questão da psicologia, para o outro a resolução do seu conflito, né? Eu sei que a resposta está comigo, mas eu quero ouvir um terceiro, eu não quero resolver. Né? Então, isso foi mudando ao longo dos anos. Então, por isso que eu acho assim, eu iniciei a live falando do trabalho de vocês três, que foram assim pioneiras, né? E que estão de parabéns, porque esse projeto piloto hoje se transformou no que a gente tem, porque a maior parte dos casos são resolvidos ali no Sejusc e o trabalho de vocês é fundamental, porque vocês sabem, né, ali identificar, vocês têm essa expertise que nós, né, da área do direito, nós não vamos ter. E aí, o que acontece? É muito positivo. Então, assim, nós vamos chegar um momento da live que a gente vai falar, né, sobre essas questões de casos, como identificar, mas eu falo assim, como que hoje em dia a concepção está mudando, as pessoas estão entendendo que elas são responsáveis pela solução dos seus conflitos, né? E isso, assim, é muito positivo. E a própria visão dos profissionais do direito também está o quê? Essa visão está sendo mudada, né? Você não significa que você vá ganhar alguma coisa litigando, né? Quanto mais tempo você litigar, o seu custo, né, de honorário será maior. Não, você também pode prever ali no seu contrato de honorários a possibilidade o quê? De sessões, né? Porque advogado só pensa, às vezes, né, em dinheiro. Não, as coisas não são assim. Você tem que pensar o quê? No bem-estar do seu cliente. Por isso que é conceito, ela tem, né, um conceito, uma advocacia assim, diferenciada, especializada, porque a gente não preocupa, não é o quê? Com o lado financeiro, e sim com o cliente, com a resolução do conflito dele, o bem-estar, né? E aí, certeza. eu acho assim, quando pergunto os avanços foram enormes, né? Porque vocês agora estão presentes ali, cada vez mais atuantes, né? E os desafios, eu acho que os desafios sempre vão existir e cada dia vai ter um desafio diferente. Eu tenho certeza que que você chega lá, cada dia um desafio novo. Você não sabe o que te espera, porque não tem um roteiro, não é verdade, Não, Isabel? não. As famílias, né? Quando a gente fala de conflito, Alexandre, o conflito ele é multifacetado, né? Uhum. É por isso da importância da psicologia jurídica, né? Que é uma ciência auxiliar à ciência do direito, né? Porque Uhum. o direito ele traz a perspectiva que da objetividade das leis, né? E a psicologia ela traz a questão da subjetividade do comportamento humano, né? Uhum. Então, há uma interface aí, principalmente quando a gente trata de direito de família, né? Que a gente entende que o conflito ele não é só jurídico, ele pode ser psicológico, ele pode ser social, ele pode ser econômico, ele pode ser um tanto de causas, né, multideterminadas. E não adianta a gente olhar para o conflito só sobre o aspecto jurídico, né? Não. Principalmente porque nas ações de família, a gente está falando ali de relações continuadas, né? Uhum. Na qual aquelas pessoas, elas não é um divórcio, o divórcio entre o casal, ele não vai, a família continua, né? Ela não deixa de existir, existe a relação entre pais e filhos, existe a relação entre pai e mãe, né? Uhum. Então, a gente está tratando de relações continuadas que precisam, né? Que tem toda uma questão de afetividade envolvida e que a gente precisa Sim. ter um olhar não só para o campo jurídico, mas um olhar também, um cuidado, né? Daí
uma ciência auxiliar, né? Assim como o serviço social é importantíssimo, o serviço social e psicologia no campo jurídico, né? Andam sempre juntos, né? Uma Sempre equipe juntos, com multidisciplinar. certeza, com Eles certeza. estão parabenizando, né, o trabalho dos seguidores aqui, de todas as psicólogas do Sejusc, viu? Então você leve isso para Obrigada. seus colegas de trabalho. E aqui, Leve e é sim. tão importante essa questão da psicologia jurídica, né, no direito, que na última alteração, né, das diretrizes curriculares do curso de direito, foi incluída uma disciplina de caráter obrigatório da psicologia jurídica. Ou Excelente. seja, então o aluno de direito, ele vai aprender, tá certo? E aí um outro seguidor colocou, o advogado que tem, né? Aí eu falo, não é essa sensibilidade, não. Eu considero que é um dom, que a gente tem que ter esse dom mesmo, de identificar, né? Porque a gente tem que sempre colocar no lugar do outro para você, né, verificar se fosse comigo, eu gostaria de ser tratada desse jeito? Com certeza não. Se fosse o meu conflito interno, porque se eu vou contar a minha experiência aqui, não é o momento ainda, mas eu vou contar. Quando eu era estagiária, que eu conto muito isso para os meus alunos, fui atender uma causa, né, de família. Aí a mulher estava de óculos escuro, né, numa sala fechada. Aí eu falei assim, pois não, o que te traz aqui? Primeiro dia atendendo sozinha, né? Estagiária, 7º período, né? Se achando a própria advogada, né? Aí ela tirou o óculos e falou assim, doutora, meu marido me bateu. E abriu a boca a chorar. Aí você sabe o que eu fiz? Olha como eu estava bem preparada. Eu chorei junto com ela. Chorei junto com ela. Aí fica... Aí, As duas chorando. aí tivemos que chamar, né, a advogada, que na realidade também era um serviço, né, de assistência judiciária, mas no âmbito municipal. Aí veio a advogada, virou e falou assim, calma, vocês estão emocionados, tiraram da sala. Aí depois eu virei e sentei assim, um pouco, né, fui me recompor. Quando eu voltei, aí você vê a frieza do advogado. Aí te bateu a primeira vez? Não. Quantas vezes? Não, vamos fazer. Não tinha Lei Maria da Penha à época, né, porque se eu vou fazer agora em dezembro, né, 23 anos de formado, né, vamos contar 7º período, então não vamos fazer essas contas não, né. Aí não tinha Lei Maria da Penha, e ela foi falando, tananã, 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 quantas vezes ele te bateu a primeira vez? Não, você tem boletim de ocorrência. Aí você vê assim, a frieza com que era assim, questionar. Aí eu fiquei olhando, falei assim, gente, a vida dela, ela apanhou. Aí fiquei olhando assim, falei assim, essa é a visão que é do advogado. Então nós vamos ajuizar uma medida cautelar. A mulher olhou assim, o que é isso? Medida cautelar de separação de corpos e tal, de você trazer esse documento, aí ele vai sair de casa, tanana. Aí a mulher fez assim, no outro dia estava lá com a documentação, aí foi, né, oficial de justiça, conseguimos a liminar e tal, tirou. Mas e aí? E aí que daí, há 7 dias, ele voltou para casa, aí a gente sabe, né, que infelizmente esse ciclo de baixa renda, isso acontece, né, e tal. Mas aí eu falo assim, hoje em dia já não tem isso mais, graças a um Sejusc que vai identificar isso tudo, né? Um Tem essa acolhimento, sensibilidade. né? Tem toda uma postura, né, Alexandra? Tem. De você atender essas pessoas, que inclusive você trouxe uma situação que traz uma fragilidade, uma situação, Sim. né, que a pessoa está ali frágil, sem ter, buscando apoio, né? Um apoio, uma palavra, uma orientação, né? Isso. E nas audiências de família a gente observa, né? As famílias chegam muito sofridas, um misto de sentimentos, E como que vocês raiva, identificam? disputa. E como que vocês identificam, assim, esses casos? Pois é, os casos são os mais variados, né? Como a gente recebe lá ações de divórcio, guarda, visita, essas ações de família, né? Alimentos, as pessoas ficam, né? Elas se comunicam tanto verbalmente quanto, né? Através da linguagem não verbal, né? Então a gente tem todo uma sensibilidade para observar, né? Como é que aquelas pessoas estão ali naquele momento, né? Elas podem falar, elas podem calar.
elas sentam muitas vezes, né? O nosso mobiliário lá, ele permite essa comunicação, essa facilidade em você olhar para o outro, né? Porque a gente, o mobiliário característico do Sejus, que é uma mesa redonda, né? E, É. então todos ali estão ali, né? Juntos no mesmo nível, né? E facilita essa comunicação, né? Uhum. Então, através da linguagem verbal, através da linguagem não verbal, as pessoas elas vão demonstrando os seus sentimentos, né? Sim. Falando, não falando, sentando de costas um para o outro, que muitas vezes acontece, né? Então, a gente vai observando e vai tentando facilitar a comunicação, né? E Deles. podem ter outras sessões de. Aí a gente já, nas audiências de conciliação, em alguns momentos da audiência, o que acontece quando essas famílias estão muito fragilizadas e precisam também, demandam alguma decisão ali, que elas Uhum. possam decidir, o que é comum em família é elas fazerem um acordo parcial, fazerem um acordo provisório, por exemplo, de visitas, né? Por exemplo, um pai que não vê o filho há muito tempo, ele está ali, né, pleiteando esse direito que é dele, que é da criança, né? Então a gente atua de forma a auxiliá-lo, né, de acordo com o contexto que é da família, né, de acordo com o desenvolvimento da criança. O olhar da psicologia ele vem a colaborar para que eles possam fazer um arranjo que seja bom para todos, né? Que atenda ao Ah, melhor interesse da criança, às vezes um acordo provisório. E o que acontece nesses casos, por exemplo, a gente eles fazem um acordo provisório de 6 meses, de 4 meses e redesignam a audiência, né? uhum. Aí seria um momento deles testarem, experimentarem, né, aquele novo formato de convívio e depois a gente volta depois de um certo tempo e volta na audiência para ver se vai ampliar a visita, se não vai, como foi a Se experiência. foi positivo ou não, vocês fazem essa interface, então. Exatamente. E A vocês gente volta no momento da audiência. Agora, sessões já diz respeito à mediação, né? Ah, tá. Alguns casos da conciliação, os conciliadores são treinados para isso também. A gente pode sugerir a mediação judicial, né? Tá. Na mediação, as partes vão aceitar, é um procedimento voluntário, e daí elas vão para um outro setor, Mas né? é uma Participar das outra sessões. técnica. É uma outra, aí já é outro momento, né? Uma outra equipe que Uhum. vai atender essas pessoas no tempo que for necessário, no número de sessões que forem necessárias, Tá. tá E bom? vocês teriam algum tipo assim de medidas que vocês tomam para auxiliar as famílias? Por exemplo, assim, se tem algum tipo de curso? Tem. O Sejusc, aquela primeira pergunta, né, que a pessoa fez, quais foram os avanços? Um dos avanços foi exatamente, além da conciliação, que inicialmente, né, tinha a conciliação, ampliou-se para mediação, então é também outra Outro porta de campo. entrada, né, do Sejusc, e as oficinas de pais também, Olha, que bom. né? É uma oportunidade para aquelas famílias. Eu identifico, Alexandra, que assim, naquelas audiências em que as pessoas estão divorciando, divorciando recentemente, né? Uma dissolução de união estável com filhos, que está muito recente, que os sentimentos estão muito ali aflorados, né? Uhum. E as dificuldades são muitas diante da mudança, né? Uhum. Dessa nova reorganização familiar, muitos casos eles são indicados para participarem da oficina de pais, né? A oficina de pais ele é um grupo de reflexão, é uma atividade desenvolvida pelo setor da mediação, que tem o objetivo de trazer para aqueles pais a reflexão acerca desses desafios inerentes ao processo de divórcio, né, de posturas inadequadas que talvez esses pais estejam tomando, né, em relação aos filhos e como que eles podem adotar posturas mais colaborativas, né? Ele traz um enfoque sempre de
trazer um enfoque de facilitar, de colaborar, né? Como que esses pais podem se comportar de forma a trazer, né, uma estabilidade melhor, um equilíbrio melhor para a família naquele momento. Então, assim, sempre visando o melhor interesse, né, da sempre criança. visando o melhor, e eu acho que o objetivo maior da conciliação e da mediação, dessas oficinas, né, de todas essas práticas, é a prevenção de conflitos. Ótimo. Né? Que bom. Parabéns mesmo. Essa prevenção. Inclusive, né, se a gente pudesse só receber os processos na sua fase inicial, eu acho que o êxito seria bem maior, né? O nosso êxito iria ser maior. Porque quando a gente aborda o conflito de uma família na sua fase inicial, a gente, né, a gente sabe que é diferente do que um processo em curso, é né? diferente do que um processo em curso, né? Não, isso com certeza. A minha experiência na Central de Serviço Social e Psicologia, na área de estudos psicológicos, eu percebi o tanto que o conflito, quando ele é tratado já com muito tempo, né? Já tem muito tempo que as pessoas estão litigando, aquele conflito ele vai se cronificando e a gente percebe o sofrimento das famílias, né? Quando elas estão numa disputa judicial. É complicado. Então, assim, essas formas alternativas de prevenção de conflitos, elas são muito bem-vindas, são necessárias, né? Eu acho que teria até outras mais para fazer, grupo de paz, reflexão, né? Não, com certeza. E são muito necessárias. São mesmo. É porque a gente já está caminhando quase para o final da nossa live e teve uma pergunta de um dos nossos seguidores que foi o seguinte: e nesse tempo de pandemia, como que está funcionando a questão do Sejusc? Ah, tá. Pois é, nós não paramos, né? Nós nos reinventamos. Todos nós, né? Todos nós, né? Então, as audiências têm ocorrido, né? Nós iniciamos primeiramente com os divórcios consensuais, todos através da videoconferência, né? As partes, os advogados manifestam o interesse em participar das audiências, que ótimo. mas nós já estamos recebendo qualquer tipo de processo. Foi só no iniciozinho mesmo, para testar, e a experiência tem sido muito boa, muito positiva. Partes e advogados participativos, querem participar, tem essa questão também, né? Eles manifestam o interesse na videoconferência. Eu tenho percebido, Alexandra, uma demanda muito grande para a questão nesse período de pandemia, né? A questão do convívio entre pais e filhos, ela está sendo está aparecendo muito a necessidade dos pais manterem o convívio, seja através de videochamadas, seja através de uma visita, né, mais espaçada, mas que ocorra. Então, as partes têm usado da criatividade e da boa vontade, sabe? Nesse período. Porque, infelizmente, essas questões assim de alteração de regulamentação de visitas aumentou bastante nesse momento da pandemia, sob a justificativa, né, de proteção da criança, né, em razão da pandemia. E com isso, assim, aquele genitor, porque a guarda é compartilhada, mas aquele genitor que não detém, né, a residência da criança fica impossibilitado, né, de vê-los. E a gente está tendo, assim, no escritório nós estamos tendo casos, assim, problemáticos e tudo, e vocês estão enfrentando isso também lá. Também. E como que como que acontece? Pois é, o que a gente está trabalhando da mesma forma, sempre tentando, né, que as pessoas encontrem saídas colaborativas alternativas, diante do contexto de cada um, né? Essa questão é sempre respeitada. Cada família funciona de uma forma, tem um funcionamento. Então, é individualizado mesmo, né? É particularizado, exatamente. A gente não generaliza, a gente escuta as partes, elas é que propõem, a gente tenta auxiliar, o conciliador, tanto o conciliador quanto o psicólogo, quanto o assistente social, vai sempre tentar auxiliá-los, mas quem vai apresentar a realidade são eles, né? Diante da realidade deles.
Então, a gente tem observado um avanço, sim, nessas audiências que têm surgido, né? Agora, nesse período, por videoconferência, as pessoas têm feito acordos nesse sentido, sabe? Um seguidor até perguntou se você está achando que existe alguma diferença, assim, alguma dificuldade por ser videoconferência, né? Por ser um sistema virtual. Não, a minha percepção não estou vendo dificuldade. Pelo contrário, as pessoas têm participado, É o novo normal, né? facilita. É o novo normal. Com certeza veio para ficar. Abriu-se mais uma porta, né? Desse formato. Eu acho que eu tenho percebido assim, tanto as partes, os advogados então nem se fala, né? As partes elas têm participado, né, estão bem envolvidas, demonstrando comprometimento, envolvimento, participam, manifestam. Tá. E uma última pergunta, que a gente já está quase indo para o finalzinho mesmo, para a gente fechar e para você fazer essas considerações. E quando vocês observam que a parte está usando assim da conciliação para protelar o processo, né? Protelar para assim, para ganhar tempo, né? Numa linguagem coloquial. Como que vocês atuam? Alexandra, a conciliação ela vai ser ofertada da mesma forma, né? O que a gente procura sempre reforçar nessas audiências é a autonomia da pessoa, né? Como você bem colocou no início, a questão da autonomia, da responsabilização do indivíduo com a sua vida, né? Então a gente reforça isso o tempo todo. Né, de que forma? Olha, o senhor ou a senhora está aqui neste momento para manifestar o que. Não adianta falar só concorda ou não concorda, a gente não aceita isso como resposta. Nós somos treinados para saber o porquê, né? Aquela pessoa concorda ou não concorda. Então a gente vai além, né? Mas me fale um pouco mais sobre, né? Porque, então a gente deixa a pessoa à vontade, né? É claro que ninguém vai obrigar ninguém a fazer nada, de forma alguma. A gente deixa a pessoa à vontade, mas esclarece que aquele momento é importante, porque ela tem, né? Ela pode fazer propostas, ela pode escutar o outro, né? Ela pode. E quando a gente faz esse, né, movimento assim de estimular as pessoas para que elas se manifestem, normalmente elas falam, né? E dali podem surgir, né, novas possibilidades. Mas nada é obrigado, a pessoa tem a opção de fazer o acordo. Se fizer, ok, é homologado. Se não fizer, o processo vai dar seu segmento normal. Ela tem todo o direito de procurar um advogado, porque às vezes as pessoas vão, né, sem advogado, e se informar melhor, né? Porque acontece também, né, Alexandra? Sim. Não, a gente não pode, infelizmente, sim. A pessoa está insegura, ela, né, se informar melhor, estar mais segura para poder... Para tomar a decisão informada isso, tomar melhor decisão, mesmo, né? exatamente. Ô, Isabela, eu gostaria assim, que você concluísse com as suas palavras. Está todo mundo elogiando demais, falando que sim, a live foi excelente, parabenizando o trabalho de vocês, entendeu? E aí eu gostaria que você finalizasse as suas falas para que eu possa finalizar, porque nós já estamos quase terminando a live. Tá, joia. Infelizmente, que se dependesse, a gente ficaria mais tempo, né? Ficaríamos, com certeza. Então, Alexandre, o que eu posso falar da conciliação é que lá é o espaço do diálogo, né? Esse momento que as pessoas têm para falarem. A gente tem um momento de escuta também, né? A gente tem que trabalhar muito isso, né? Escutar o outro para conhecer a história do outro, né? Então, é esse cuidado que a gente tem com as famílias lá, tá? De escutar o tempo que for necessário, né? Independente de pauta, de que a gente tem uma organização, mas a gente sempre privilegia isso, né? Cada família funciona de uma forma, cada caso é um caso, a gente particulariza as situações,
né? O promotor de justiça escuta, intervém, os defensores públicos são muito colaborativos, né? Tem o Então a gente tem juiz toda também uma ali equipe, perto. os juízes estão sempre à disposição, dando autonomia para o conciliador realizar o seu trabalho e oferecendo o suporte, né, necessário. Então, nenhum acordo é feito na central que não possa ser efetivo, assim, no sentido de que não possa, esteja fora das leis, né? Uhum. E também, ao mesmo tempo, a gente entende que, né, respeita a subjetividade de cada Sim, família, de cada pessoa, tentando ali sim. adequar, né, Uhum. os arranjos familiares representam o quê? As saídas, né, as possibilidades que as Sim. próprias pessoas encontram, né? Então, Até isso é porque muito valorizado. Até porque, né, Isabela, a gente sabe que a maior parte dos conflitos das varas de família não são de cunho jurídico, mas sim de cunho psíquico. E aí é de fundamental importância, né, a psicologia jurídica, porque vocês possuem a expertise para o quê? Identificar, conduzir e sanar, né, e chegar a uma decisão informada que é melhor para as partes ali envolvidas, e elas é que vão conviver com a decisão que elas tomarem, e não uma decisão firmada, né, por advogados, firmadas por um juiz, né, porque o advogado vai conduzir um processo para chegar, né, a trazer uma verdade processual, o outro vai trazer, mas a verdade real, né, que eu falo, a verdade real que eles viveram, estão ali bem diferente do que, né, realmente é provado às vezes nos autos. Então, e muitas vezes eles não formam em razão quê? De problemas psíquicos, né? Então, em razão da existência e da autonomia existencial de cada um, de exercê-lo, né? É isso. Cada um vai buscar o seu. Foi feita uma pergunta aqui que as pessoas que não têm acesso ao virtual estão discriminadas? Não. Podem dirigir ao Sejusc, nós vamos deixar o contato do Sejusc, elas podem ir lá pessoalmente, que elas não estão discriminadas nessa fase de pandemia, tá certo? Aí podem mandar o e-mail, ligar, tá certo? Porque elas serão atendidas mesmo, elas vão se informar, vão ter meios para isso. Então, não acha que é o seguinte, por não estar dentro do mundo virtual, que estaria sendo prejudicado por isso, não, tá certo? Eu me comprometo, tá, Isabela, de fornecer os dados aí do Sejusc, endereço, e-mail e o telefone, se eles quiserem entrar em contato, porque está acontecendo sim. Gostaria de agradecer demais, né, a sua participação, o seu tempo, e aproveitar e convidá-los, né, as pessoas para a próxima live, no dia 20, né, e 8, cujo tema será Direito à Saúde e às Doenças Raras, né, com Igor Monteiro, que ele é empreendedor social e idealizador da Adora, que é a Associação de Apoio às Pessoas com Doenças Raras, né? Então, nós estamos nesse mês de julho tratando, né, de lives com os temas mais variados que a gente possui, para demonstrar exatamente, né, todas essas possibilidades do direito, né, e o viés de cada um, para que a gente possa trazer aqui, né, profissionais de áreas diferentes, né. Nós já trouxemos promotores, semana passada veio desembargadores, hoje foi você, né, a psicóloga, juntamente fundadora, que eu falo, projeto piloto aqui da Central de Conciliação e da Sejusc, para o quê? Para brilhantar, para esclarecer mesmo a sociedade civil do que existe, do que está acontecendo. E o Igor Monteiro, ele é um empreendedor social para mostrar o direito à saúde de doenças raras, diferente do tema que a gente estava abordando na semana passada, que era a respeito de recursos repetitivos e a questão de medicamentos, que nós vamos fazer uma outra live, eu com o Dr. Wilson Benevides, para explicar essa questão, porque são um âmbito diferente, né? Doenças raras é uma coisa e medicamentos, né, a serem fornecidos para a população é outra. E agradecer, sou uma admiradora do seu trabalho, sei o que vocês fazem lá no Sejusc e vejo o quanto a psicologia é importante. Nós no escritório, né, e eu pessoalmente já tive vários casos resolvidos e até casos também, né, de identificação de atos, né, de crimes, infelizmente, que foram identificados através do serviço da psicologia jurídica
que vocês têm uma expertise que nós, né, da área do direito, não temos. Então, eu acho que é uma parceria muito boa, o direito com a psicologia. Eu gostaria de agradecer, e nós estamos aqui no restantezinho da nossa live, tá? E a live vai ficar, né, guardada, né? Ela fica no IGTV, para as pessoas que perderam, podem ter acesso, tá? E depois, logo que terminar, eu vou colocar um post do endereço do Sejus, que se vocês precisarem, podem ir lá. E agradeço a todos os seguidores que estiveram presentes aqui e a todos os elogios, tanto à doutora Isabela Porto Nascimento e a mim também, e que vocês são assim, fiéis em comparecerem. Eu aguardo todos vocês, né, na próxima semana, dia 28, às 20 horas. Já é uma tradição nossa fazer essa live nas terças, esse horário. Muito obrigada, Isabela. Eu que agradeço, me sinto honrada pelo convite.